Bom dia. Nós somos o grupo 3 da sexta-feira. A gente vai apresentar hoje os dados e estatísticas dos medicamentos analisados nos domicílios. O nosso grupo ele é composto por 7 integrantes, em ordem alfabética. A gente tem a Ana, a Andressa, Arthur, que sou eu no caso, a Elisângela, a Juliana, a Maiara e a Paula. Nos domicílios analisados, vivem ao todo 15 pessoas. A média de idade é de 27 anos. Há 4 crianças entre as pessoas analisadas. A média de idade das pessoas do sexo feminino, incluindo 2 das 4 crianças, é de 29 anos. A média de idade entre os homens, incluindo as outras crianças, é de 26 anos. Dentre os analisados, a residente mais velha tem 64 anos, enquanto o mais novo tem apenas 1 ano de idade. A gente precisa levar em consideração a idade dos residentes para entender que tipo de medicamento é consumido nessas casas. Nos 7 domicílios analisados, existem ao todo 48 medicamentos. 22 de 48 são genéricos, compondo cerca de 45,8% dos analisados. 12 são de referência e 14 são similares. Sobre as formas de administração, os comprimidos foram a forma mais encontrada, compondo 32 medicamentos, o que corresponde a cerca de 66,66% no total. A segunda forma mais encontrada foram as cápsulas, com um total de 5 medicamentos, seguido por 3 pomadas, 3 cremes, um extrato, um xarope, uma drágia, uma solução auricular e uma de outra forma não citada. Nesse slide, vamos falar sobre vias de administração. Como estudamos, sabemos que as formas de administração são várias. Porém, nesse estudo, iremos perceber que formas farmacêuticas mais frequentes na pesquisa foram cápsulas e comprimidos. Logo, de acordo com um gráfico apresentado ao lado, a via de administração observada com mais constância é a via oral, representando 42 de 48 medicamentos analisados. Também foram encontrados medicamentos de via tópica, vaginal e auricular, e entre outros. Vamos falar para que servem os medicamentos encontrados. De 48 medicamentos analisados, 10 eram anti-inflamatórios. Além disso, foi encontrada uma variedade muito grande de medicamentos com as seguintes funções: antihistamínicos, analgésicos, antialérgicos, antidepressivos, antibióticos e anticoagulantes, e entre outros. Os perigos da automedicação têm sido muito discutidos pelos pesquisadores do Conselho Regional de Farmácia, e em maio de 2019 o CFF postou uma série de notícias de jornais ou outros sites de pesquisa sobre a automedicação. Dados de pesquisa divulgados pelo Datafolha apontam que quase 80% dos brasileiros se automedicam. Estes alegaram que o medicamento não faz mal ou que a doença já estava controlada. Afinal, qual o perigo da automedicação? No gráfico analisado, podemos notar que 75% dos medicamentos foram obtidos sem prescrição e apenas 25% continham a receita médica. Esses pacientes podem vir a desenvolver agravamento em doenças crônicas ou apresentar reações inesperadas ao medicamento. E aí entra o trabalho do farmacêutico como prescritor de medicamentos sem tarja e de forma mais segura e eficaz do que a automedicação. A pergunta é: como os medicamentos foram adquiridos pelas pessoas que participaram da pesquisa? Dos medicamentos analisados, 67% foram comprados em farmácia, sendo que apenas 33% dos medicamentos foram fornecidos pelo SUS por meio de consulta no prontuário ou receita. Em relação ao uso dos medicamentos, podemos analisar que 41 dos 48 medicamentos observados estavam em uso com sobra. Destes, 41 iriam vencer esse mês e 2 não foram informados a validade. 6 estavam em uso, mas sem a sobra, e 1 estava fora de uso e com sobra, sendo este um medicamento vencido
e nenhum deles estava fora de uso e sem sobra. O medicamento que irá vencer esse mês estava em uso com sobra, classificado como similar, administrado por via oral na forma de comprimido, sendo ele isento de prescrição. Os medicamentos vencidos e os medicamentos sem data de validade estavam fora de uso e com sobra. O medicamento vencido era de referência, administrado por via oral na forma de comprimido, com tarja vermelha e sem retenção de receita. Os dois medicamentos sem data de vencimento informada estavam em uso com sobra, eram do tipo similar, de via tópica e oral, sendo um creme e o outro não informado. Os dois eram de tarja vermelha sem retenção de receita. O local de guarda dos medicamentos deveriam ser sempre bem ventilados, sem umidade, sem iluminação solar direta. Em muitos casos, o que deveria ser obrigatório se tornou apenas uma idealização. Foram analisados quartos, salas e cozinhas. Dentre eles foram encontrados 48 medicamentos. A maior parte são guardados na cozinha, sendo 24 deles. Grande parte estavam guardados em caixas, sendo 19 deles, e somente 8 estavam abertos e 1 na geladeira. Também foram encontrados 18 medicamentos no quarto. A maior parte estavam em roupeiros, sendo 9, e 4 desses estavam abertos. Na sala também foram encontrados apenas 6 medicamentos e todos estavam abertos e em uso. De todos os medicamentos encontrados vencidos, 100% deles possivelmente serão descartados no lixo domiciliar, havendo perigo de contaminação do solo, dos animais, rios e afins, de onde eles forem ser despejados. De maneira geral, a preocupação com a automedicação, com o local de guarda e com o descarte dos medicamentos, visto que todos esses pontos fazem parte da prática de assistência farmacêutica. Os residentes entrevistados foram conscientizados pelos nossos profissionais farmacêuticos em formação. A seguir, preparamos uma breve atividade de verificação da aprendizagem, que encontra-se abaixo e também na descrição do vídeo no YouTube.